Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, estilo de vida fora do padrão, com a criadora de conteúdo e modelo, Mari Lobo. Hello! Sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão. E por hoje vamos mais uma vez questionar o padrão. E hoje quem vai questionar o padrão aqui comigo vai falar sobre o seu processo, sobre como que ela faz para influenciar tantas pessoas e meninas positivamente. É a Mari Lobo. Linda, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui hoje. Incrível. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui. Tava pra acontecer já há um tempo, né? Mas veio aí, que bom. Vamos falar. Vamos ver se ela traz o sol carioca pra cá, porque tá precisando. Né? Eu me montei aqui no frio de São Paulo, mas enfim. É que é um acontecimento, né? Carioca vem pro Rio, quer fazer valer o look ali, né? A gente quer entregar. Maravilhoso. Mari, vamos lá. Falar um pouco, quero saber um pouco da Mari. Quem é a Mari? Como é que ela chegou onde ela está hoje? Como é que tu foi parar aí com essa influência que tu faz, esse trabalho legal e muito lindo que tu faz. Me conta um pouco da tua vida, de onde tu é, como é que tu foi parar aí onde tu tá. Tá. Então, eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro, mais necessariamente na zona oeste do Rio, em Campo Grande. Meus pais são professores da rede pública. Meu pai é professor de educação física e minha mãe de sociologia. E eu cresci, assim, tipo, eles tentando dar tudo pra gente, pra mim, pra minha irmã, Ana Flávia, acho que você deve conhecer também. E minha mãe sempre dizia, para começar essa etapa da vida adulta, né? Minha mãe sempre dizia que a gente deveria estudar em faculdade pública. E esse, para mim, foi um dos primeiros passos, assim, para chegar até onde eu tô hoje. Porque eu sempre gostei de moda, de arte. E aí eu queria fazer artes cênicas, cursar moda também, só que para a faculdade federal, só tinha PUC aqui em São Paulo. Então, para minha mãe, para minha família, tipo, era totalmente inviável eu me mudar. E também eu teria que passar no Enem para poder vir estudar aqui. E a PUC, eu acho que é uma das mais concorridas, né? Enfim, para começar, começou nessa ideia lá do vestibular. E eu só consegui nota para a faculdade, para serviço social na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e para a UFRJ também. E aí eu falei, cara, eu sempre gostei de arte, fotografia, moda, só que o serviço social não tinha nada a ver. E aí eu falei, cara, o que eu faço, né? Tipo, eu vou cursar algo que não tem nada a ver com o que eu realmente gosto. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu não sabia que tinha tanto a ver, né? Tipo, enfim, vai chegar lá nesse momento. Mas eu conversei, assim, com uma menina que já fazia o curso. Porque eu queria conhecer mais, saber onde eu tava me enfiando, né? Porque eu falei, cara, vou entrar num curso que eu não conheço, mas eu preciso entender melhor. E aí, eu conversando com uma amiga, uma conhecida, que fazia serviço social, ela falou assim, cara, eu vou cursar, eu tô terminando o curso, e a gente vai fazer um documentário e tal, vai entrevistar algumas pessoas. Eu falei assim, cara, pode ser a oportunidade perfeita pra eu juntar o que eu gosto, que é a fotografia e a arte, com documentários e, tipo, ajudar as pessoas de certa forma. E aí eu entrei na universidade e, de certa forma, assim, eu acho que o serviço social formou quem eu sou hoje, no sentido de consciência de classe, tudo, assim, tipo, todo nível de formação. Eu estudei em colégio particular. Então, a minha relação sendo uma menina negra no meio de várias pessoas brancas, levemente, né, com aquele racismo velado e também homofóbicas e tudo, eu cresci com essa visão, assim. Também vim de uma família cristã, que ia na igreja sempre. Então, eu acho que isso também pendia muito, né, para alguns lados, assim. Então, conforme eu fui crescendo e aí entrei na faculdade, eu abri a minha visão, assim, de mundo para diversas coisas, assim. E eu percebi também que a universidade foi um lugar que me apresentou e me deu muito contato com a fotografia. Eu sempre falo que a universidade é um lugar que, se a gente entra, a gente consegue seguir para diversos ramos e, ao mesmo tempo, tipo, ir além do que a gente pode imaginar. Abre o mundo, né? Muito. E aí, lá, eu fiz um curso de fotografia. E aí eu falei, cara, eu realmente gosto disso, é o que eu realmente quero, tipo,
tipo, fazer e tal, paralelamente, né? Porque quem é fotógrafo iniciante sabe que, tipo, faz um monte de corre ao mesmo tempo. E eu comecei assim com a fotografia. Tipo, eu fiz um curso lá e aí comecei a fotografar, tipo, festa de criança, casamento, aniversário, várias coisas assim. Chá de bebê, etc. Quantos anos tu tinha? Hoje tu tem quanto? Hoje eu tenho 26. 26, e daí nessa época tu se formou com quanto? Então, eu não tinha me formado ainda, mas tá. na Foi no universidade, processo mais ou menos uns, sei lá, 18, 19. Tá, bem novinha, então. Eu não lembro direito a idade, Tá. não. Chutei aqui agora. Mas devia ter essa idade aí. Vamos deduzir que é daí. 19. Acho que sim. E aí, eu comecei a estudar fotografia e entrar nesse meio. E pra mim, tipo, foi muito legal, porque abriu essa minha visão de como a fotografia consegue mudar, assim. Tipo, a visão das pessoas e registrar momentos, sabe? Eu gosto muito de fotografia. E eu sempre fui muito ligada pra arte, assim. E aí, nesse meio tempo, aí eu já vou fazer um recorte muito grande. Porque eu fui fazer um intercâmbio em 2019 para Portugal, e ainda assim estudando serviço social. Por isso que eu falo que a faculdade me abriu portas absurdas. Eu estudei lá durante 6 meses, na Universidade de Coimbra, na cidade de Coimbra, em Portugal. E lá também, tipo, eu aprendi muita coisa, uma nova cultura, sabe? Tipo, tava com um olhar, tipo, absurdo também. Eu estudava sobre refugiados. E aí, o meu plano inicial era trabalhar, tipo, fazendo documentários sobre refugiados e aí auxiliando com o que eu sabia sobre serviço social também. Eu era voluntária. Voluntária numa organização que ajudava refugiados lá em Coimbra. E eu tirei foto deles, da galera e tal. Fiquei próxima também, porque de certa forma eu tava num país que não era meu também. Sim, então, total. tipo, a gente ficou muito próximo. E tivemos uma relação muito boa também. E consegui fotografar. Era uma família, eles chamam de famílias extensas lá. Tipo, era uma… Extensas. Porque era uma mãe com 8 filhos, sabe? Tipo, vivendo. E aí, essa organização atendia famílias grandes. Tipo, pai, mãe e 5 filhos, sabe? Tipo, famílias maiores que precisavam de certo apoio, né? Num novo país, chegando. Tipo, esse tema de refúgio, pra mim, é muito forte, assim. Porque tem uma problemática gigantesca em torno. E, enfim, hoje está um pouco distante da minha realidade, né? Do que eu prego e que eu falo no dia a dia. Mas já fez muito parte da minha vida. E faz parte da minha história também. E quanto tempo tu ficou nesse… Fiquei 6 meses lá. 6 meses, nossa. E aí, foi muito forte, foi muito legal. E quando eu voltei, tava na pandemia. Foi o início da pandemia, em 2020. E aí, a gente tava em casa, eu já tava louca pra voltar a estudar e fazer… Porque eu fiz um estudo comparativo, foi o tema do meu TCC. Um estudo comparativo no Brasil e em Portugal. Eu já tava louca pra voltar pro Brasil e continuar estudando, e aí tudo fechou. E como eu sempre gostei de fotografia e arte, eu comecei a fazer autorretratos, tipo, me gravar. Eu já tinha uma câmera, né, do curso. E aí eu comecei a fazer isso, tipo, espontaneamente, porque a gente não tinha nada pra fazer nessa época. E aí, tipo, a faculdade tava parada, não tinha nada pra fazer. Eu falei, cara, vamos fazer o que a gente gosta, né? Que era isso. E aí eu botava a câmera no tripé, ou o celular numa gambiarra lá que a gente arrumava. E eu, né, comecei a tirar foto minha e tal. Sendo que nisso tudo, agora falando dessa área do corpo, né? Eu ainda tinha muita vergonha do meu corpo. E eu vejo você muito falando, tipo assim, a gente era bem mais magra do que somos hoje. E tínhamos uma relação muito pior do que temos hoje com o nosso corpo. E a distorção, né? De não se enxergar naquele corpo, né? E é muito bizarro, porque assim… fazendo agora esse outro recorte sobre a minha experiência com o meu corpo na vida, eu sempre fui a menina preta, gordinha, rejeitada pelos meninos e que, tipo, sempre tinha aquela paixão platônica e nunca era correspondida e etc. Então, eu acho que isso, de certa forma, é uma pressão estética social. Porque por mais que… Minha mãe fala que eu me olhava, desde criança, me olhava no espelho e falava… Você é a menina mais linda que eu conheço. Tu falava? Eu falava pra mim isso, juro. Sendo que, tipo assim, pô, isso menor. Agora, na adolescência, que tu vê que, tipo, ninguém… entre aspas, te quer, tu sente na pele que, tipo, tem alguma coisa errada, sabe? E aí tu vê tuas amigas, tipo, magrinhas, branquinhas, que
se relacionavam com as pessoas e os meninos pediam para ficar com elas, falava assim, nossa, tipo, tem alguma coisa, né? Aí. E no teu círculo, tu era a única preta? Cara, a maioria das vezes sim. E até hoje, assim, eu tenho me esforçado pra ter pessoas pretas comigo, sabe? Porque de vez em quando eu me deparo assim e falo, caraca, cara, a maioria dos meus amigos são brancos. Não dá. Quero amigas pretas, quero amigos pretos. E é muito louco isso, porque eu sentia muito na pele. Sentia muito isso. E ao mesmo tempo, eu só fui perceber que isso acontecia quando eu me deparei nesse lugar de tipo assim, caraca, por que eu tô querendo usar short pra ir na praia? Porque me refleti, entendeu? Tipo, pra mim era tão natural, sabe? Tipo, me esconder, não querer usar um short, não querer usar um cropped, esconder o meu corpo. E aí eu não parava pra refletir, tipo assim, ficava no automático, sabe? E na pandemia, quando eu comecei a me fotografar, eu comecei a me olhar de uma forma diferente. E entender que, tipo assim, existe beleza no meu corpo. E ao mesmo tempo, eu percebi que, caramba, tipo, tudo que eu pensei tem alguma coisa errada. Mas isso também foi conforme eu fui publicando as coisas na internet. Porque eu percebi que existiam um público e pessoas, mulheres, sedentas, assim, tipo, que viviam a mesma coisa que eu. E era uma época que, aparentemente, as pessoas não falavam muito sobre isso. E começou, assim, a surgir esse movimento do body positive e tal. Mas eu sentia muito esse desejo das pessoas de terem alguém pra se identificar. E eu também queria me identificar com outras pessoas. Então, tipo assim, foi uma troca muito legal. Porque conforme eu fui fazendo autorretratos e postando na internet, vendo que as meninas… Caramba, cara, seu corpo é lindo. Eu também me identifico com isso. Eu falava muito sobre… Na época, né? Eu falava, caraca, cara, eu tenho muitas estrias e celulite. Eu fico assim, mano… eu tô reclamando na internet disso. E aí eu recebi um monte de mensagem. Tu colocava post assim? Tipo, como? Tipo assim, ai, gente, eu também tenho, tipo, fragilidades. Olha, eu tenho um monte de estria, tipo, celulite e tal. E aí eu, tipo, nos stories, sabe? Falando. E tu, tipo, colocava ainda num lugar ruim, assim, digamos. Assim, olha, que merda. Eu também tenho, que merda. Assim, tipo mas assim, ao isso. mesmo tempo que também tá abraçando, né? Querendo ou não. E aí eu recebi um monte de gente falando de volta. Tipo assim, caraca, Mari, eu também tenho. Tipo assim, eu percebia que o meu corpo… Comecei a perceber que o meu corpo era um corpo que as pessoas tinham também, entendeu? Então eu acho que essa foi uma troca muito boa. Porque, cara, cortando pra um episódio aqui que eu vivi antes de ter toda essa reflexão, eu fiz uma vez umas amigas minhas usarem short pra ir na praia comigo e com os amigos. Porque eu tinha vergonha de usar biquíni. E aí eu falei, cara, vamos todo mundo de short, porque vai ter um monte de menino. Mona! E aí eu fiz todas as meninas a usarem short também. E aí, cara, tipo, eu fico muito reflexiva. Quando a gente não questiona, né? Que a gente vai no padrão ali da pressão estética, né? Quando a gente não questiona, só vai vivendo, fica muito natural. Tu já acha assim, é normal botar um short. É normal tu ficar com vergonha de outros meninos e não querer mostrar a bunda. Tipo, e aí, a gente vai passando isso, né? De geração pra geração, pros amigos. E eu acho muito louco que hoje eu tô nessa posição justamente de fazer o contrário, né? De falar pras meninas usarem biquíni. E independente de com quem elas estão, pra elas se sentirem à vontade. Porque pra mim também é um processo diário. Mas tá, vou voltar. Não, vamos chegar lá. Vou voltar pro rolê. E aí eu comecei a criar esses conteúdos. E a princípio não era sobre biquíni, não era sobre corpo e tal. A princípio era só sobre maquiagem, cabelo. Minha mãe tinha passado por transição capilar, então ela tinha um monte de creme em casa. E aí eu comecei a testar os cremes dela no meu cabelo e tal. E aí, nesse tempo, né, a minha irmã também produzia conteúdo de biquíni, que ela já sempre foi mais confortável com o corpo dela, assim. Entre aspas, né? Ela sempre usou biquíni, não tinha tanta vergonha igual a mim. E aí, ela conseguiu uma parceria com uma marca de biquíni e falou, cara, você quer também? Eu falei, cara, será que eu faço? Será que vai dar certo? Eu morrendo de vergonha. Mas quando a gente tá iniciando na internet, qualquer presente é ouro. Então, tipo assim, vamos, pode mandar, não sei o quê. Eu fiquei relutante, assim. Mas depois a marca mandou e tal. E aí eu falei, pô, agora que a marca mandou, vou ter que fotografar, né? E aí eu fiz umas fotos também, tipo, minhas.
E, cara, eu não lembro exatamente qual foi esse start, assim, que eu saí disso, desse início, até eu começar a trabalhar com o João, por exemplo. Que foi, tipo, durante uns, sei lá, 6 meses, assim, de transição. Ou até menos. Acho que foi uns 3 meses. E foi muito rápido, assim, essa transição da gente… Porque, como eu falei, eu sei… Você falou, né, que eu tenho uma estética aesthetic. Faz o close com a xícara combinando com o look aí, ó. Foi pensada essa cor de xícara pra Mari. Eu tenho um pouco disso, mas… É porque eu sempre gostei também, como eu sempre gostei de fotografia, eu ficava vendo no Pinterest essas fotos, tipo, lindas das meninas na praia, sei lá, em casa, com uma caneca na mão, uma toalha na cabeça, um óculos aleatório, sabe? Então eu sempre gostei dessa pegada assim. E nessa época que as marcas estavam com tudo fechado, não tinha como contratar modelo, não tinha como contratar filmmaker, nada, eles queriam que os produtores de conteúdo criassem tudo e só entregassem o conteúdo pronto. Então, pra mim, foi o match perfeito, assim, de eu ter iniciado nesse tempo, de ter essa coisa mais aesthetic e conseguir ter fazer esse umas olhar, fotos. assim, né? Da fotografia, que eu sou muito ligada, e conseguir levar isso pras marcas e tal. Então, tipo assim, algumas marcas começaram a entrar em contato comigo. Mas antes disso, eu mandei muita mensagem pras marcas. Tipo, pedindo parceria, pedindo permuta. Por qualquer coisa, entendeu? E aí, teve uma marca que… Topou não, ela mandou mensagem pra mim e pra minha irmã, pedindo pra gente fazer fotos juntas, pagando. Na época, acho que era R$300. E aí, gente, caraca, vamos, cara, ganhar Mas dinheiro. Pra início, tá maravilhoso. Pô, cara, a gente falou, não, R$300 cada uma ainda. Esquece. A gente ficou muito feliz, a gente, não, vamos fazer. Viu, mãe, ainda pra ganhar dinheiro, que minha mãe tinha pavor, né? Ela professora, concursada. Queria que a gente fizesse concurso público para sempre, assim. Tipo, vai estudar, vai fazer concurso, vai passar e vai fazer aquilo. E aí, a gente, tipo, super autêntica, entendeu? Querendo fazer novas coisas. E enfim, deu certo, né? E a gente começou a fazer os conteúdos. A gente fez pra essa marca, entregamos, a marca adorou e tal. E depois dessa, começaram a vir outras. E aí, o que eu falo, tipo assim, eu não sei exatamente desse pulo. Eu acho que eu corri muito atrás. Mandava mensagem pra Deus e o mundo na DM. Eu acho que até hoje, algumas influenciadoras fazem isso. Porque é um corre que é necessário pra quem tá no início. Mandava meu Media Kit. Eu fiz o Media Kit quando eu tinha uns 3 mil seguidores. E aí, tipo, eu comecei a mandar pra todo mundo. Tipo… Uma hora vai, sabe? Tipo, vai dar certo. E eu sempre fui muito dedicada e esforçada. Então, como eu fazia fotos legais, a galera pensava… Pô, o conteúdo dela é legal. Tu entrega um conteúdo de qualidade ali, né? Sim. E aí, eu sempre me dediquei muito a isso. Porque, assim, eu sei que hoje na internet, números é importante. Mas, quando eu percebi que a qualidade do meu conteúdo era mais importante do que os números que eu tenho… Esquece, tipo assim, a gente se dedicou muito a isso, a comprar equipamento, tudo. O recorte pro futuro. Mas vamos lá. E aí, voltando pra história… Mari, tá muito maravilhosa. Porque senão eu vou dar essa história de novo. Aí a gente começou a fazer as fotos e tal, e começou a dar certo. Eu fui fazendo uma, fui fazendo outra, e cada coisa que fechava era uma coisa no coração, né? Legal. Era tipo assim, a marca tal mandou mensagem. Será que a gente vai fechar? Será que não? Até hoje é assim também. Será que a gente vai fechar? Será que não? Só que na época, tipo assim, era uma coisa grandiosa, sabe? Tipo, só de ganhar qualquer mimo, a gente já ficava feliz ganhando dinheiro. Então, a gente ficava tipo, caraca e tal. Esse do biquíni que tu fez, tu lembra como se sentiu na hora de fazer essa foto? Tu ficou confortável no fim das contas? Que era uma coisa que tava Cara, assim, eu não lembro. Tu não lembra? Eu não lembro, tipo, como eu fiquei na hora. Eu vejo a foto hoje, pra mim tá lindíssima. Só que eu acho que eu fiquei com vergonha na hora de postar. Porque eu não lembro na hora que eu fiz exatamente a foto. Mas eu acho que pra muitas pessoas, né, a dificuldade em si é fazer o post. Total. Porque… Na hora de expor, né? Exatamente isso. Então, tipo assim, na hora de fazer a foto, eu fiz e tal. E depois eu sempre seleciono, olho. E aí… Teve um pulo também que eu tive de não mais usar Photoshop nas minhas fotos. Eu ia te perguntar isso agora, porque eu usava edição. muito, tipo, antes, quando eu tinha dificuldade de me ver e tal, de me aceitar, eu usava muito, de diminuir cintura, essas coisas assim. E aí eu dei esse start também.
E foi também, tipo assim, de um tapa na cara. De falar assim, cara, eu não vou mais usar. Não importa o que tenha de errado, eu não vou mais usar. E aí, foi tipo como uma coisa assim, cara, uma meta, sabe? Tipo, não vou fazer. E aí, eu acho que a minha maior dificuldade, nesse caso, foi ter feito o post. Mas depois que eu percebi que tinha muita gente que se identificava, que tinha muita mensagem positiva, eu percebi que, tipo, não tinha algo tão errado assim comigo, sabe? Então, tipo, pra mim isso foi muito bom. De ver que tinha uma rede de pessoas na época, sei lá, 300, tô zoando. Mas, Pô, tipo, é aquela história, né? sim. Põe 300 pessoas numa sala, né? Exatamente, É muita gente. exatamente. E, tipo, de influenciar uma pessoa a mudar o olhar já é muito foda, né? Eu sempre penso nisso, sabia? Eu sempre penso, tipo assim, cara, eu vou postar algo. Eu falo, será que alguém vai ouvir? Será que não sei o quê? Eu falei, cara, eu vou postar. Porque por mais que não alcance todo mundo, se tiver uma pessoa que realmente ouça e toque o coração dela, ela precisa ouvir aquilo. É isso, tipo, a meta já foi feita. Porque daquela pessoa, ela vai passar pra outras e assim vai. Total. A gente muito. nunca sabe como e quem pode atingir, né? Eu tenho, às vezes, é uma coisa boba aqui. Eu tenho amigas muito magras, né? E aí, às vezes, elas vêm, pô, eu ouvi aquele episódio, foi muito forte. Um episódio que às vezes eu pensei, mas eu jamais pensei que essa minha amiga com esse corpo ia se identificar. Sim, verdade. Então, e aí tem um julgamento meu também, né? De, tipo, achar que só, às vezes, são pessoas que estão aí questionando, específica com um corpo maior. E aí, quando elas falam assim, pô, eu tenho essa questão, também eu fico assim… Aconteceu essa semana, eu falei, sério? Pô, massa tu trazer pra mim, pra gente trocar. Então, tipo, faz mais sentido continuar, porque é isso que tu falou. A gente nunca sabe, né? Em quem tá chegando, como tá chegando. Mas se uma pessoa se sentir tocada, valeu. Exatamente. Eu penso muito nisso também. E aí, depois que eu comecei a criar esses conteúdos, eu percebi que eu precisava de alguém pra fazer os meus conteúdos fora de casa. Porque já tava nessa transição, assim, da gente poder sair e tal, ir pra lugares abertos. E aí, eu queria muito fazer as coisas na praia. E naquela época, eu ainda tinha receio de ir à praia, de usar um biquíni, porque, tipo, era meu início saindo de casa, porque eu só comecei a criar conteúdo de biquíni em casa. E aí, quando essa transição de ir pra praia foi também uma questão pra mim, porque eu tava começando a ser exposta pras pessoas na vida real, assim. E aí. Em casa ainda tava confortável, digamos assim, né? Sim, porque, tipo, era só na internet. A internet também te ajuda a ter essa rede de acolhimento. Mas é diferente na vida real, Totalmente. E aí, só que também foi numa época que o João começou a trabalhar comigo. Então isso também me deu muita força. Vocês não namoravam ainda? A gente era namorado. E aí, ele fazia Uber na época. Eu falei, cara, eu preciso de um fotógrafo e tal. Eu te ensino o que eu sei de fotografia. Te passo as coisas. Querendo ou não, vai acabar sendo fotógrafo muitas vezes do look. Então, assim, você quer o quê, né? Tipo assim. Exatamente. Aí eu falei, cara… Foi esperto, eu não botei meu marido na fotografia. Amiga, tinha. É a melhor eu fui coisa. muito principiante, cara. Não, melhor coisa. E aí, tipo assim, a gente namorava ainda. E aí, eu falei, cara… toma aqui a câmera, vamos lá na praia, vamos fazer. Porque eu sou uma pessoa muito decidida, assim. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou atrás. Por mais que eu esteja com vergonha, com medo, tipo, pensando, caraca, cara, será que vai dar certo? Eu pego e vou e faço. Eu sou muito assim. E eu arrastei ele pra fazer junto comigo. E aí a gente foi, começamos a criar juntos conteúdo. Não só na praia, mas em campo. A gente fazia vários tipos, assim, de conteúdo. Sempre com esse aesthetic, que a gente sempre gostou muito. E chegou num momento que eu comecei a perceber que os meus conteúdos, tipo… E a forma como a gente tava criando… a gente falou assim, cara, a gente tá indo um pra casa do outro, toda hora. A gente precisa… E eu já tava começando a ganhar dinheiro com isso. Tipo, contratada por algumas marcas, real. Teve um dos primeiros trabalhos que a gente fez juntos. A gente viajou pra Paraty pra produzir uma campanha pra uma marca. A gente falou assim, caraca, cara, nós dois sozinhos produzindo uma coleção. E a gente falou, cara… Ferrou, tipo, agora acho que é pra valer mesmo. As marcas estão realmente confiando no nosso trabalho. Vamos dar cara a tapa mesmo, vamos seguir. Ninguém segura. E aí, tipo, a gente começou a entender tudo isso. E a gente falou, cara, chegou nessa hora da transição. Que foi final de 2020, início de 2021.
que a gente falou assim, cara, vamos então casar, porque nossos pais eram evangélicos e tal. E a gente também tinha um pouco dessa cabeça, assim. Quando a gente começou a namorar, a gente conheceu na igreja. Então, tipo, tinha toda essa ideia, assim, de casar mesmo, direitinho, no papel e tal. O tal do padrão, É, né? Seguir o sim. protocolo. Exatamente. Mas pra gente também não foi uma dificuldade, porque a gente também tinha um pouco disso na cabeça, sabe? E aí a gente foi, casou. E eu acho que esse foi o start maior, assim, pra minha profissão desandar. Entendeu? Tipo, pra gente produzir conteúdo mesmo. E pra trabalhar com diversos outros tipos de marca. Porque antes eu tava focada muito em roupa. Então, tipo, quando entrou a ideia do lifestyle, eu consegui ver que eu consegui trabalhar muito mais, assim, com marcas de casa, de beleza, de moda praia, de tudo. Então, eu consegui atingir vários públicos no mercado, sabe? Então, pra gente foi muito bom ter tido essa transição. E falando, né, sobre, tipo, essa questão do meu corpo, eu percebi que desse tempo pra cá, o meu corpo mudou muito. E cada fase que eu tenho com o meu corpo é uma questão pra mim. Porque às vezes as pessoas olham na internet e acham que, tipo, tá tudo, tipo, todo mundo vive, mesmo com suas dificuldades, tá tudo bem. Sim. E isso é uma questão também, porque a gente tá sempre reflexiva com o nosso corpo, com o que a gente vive, sabe? A gente tá sempre refletindo e eu me esforço o máximo pra não me comparar com outras pessoas, porque eu engordei muito durante esse processo, né? De eu casar, me mudar e 2021, 2 anos até aqui. E existe uma pauta que eu acho que eu nunca falei sobre isso, assim, online, posso dizer assim. Que, tipo assim, quando a gente começa a se aceitar, existe a linha tênue da gente se aceitar de fato e esquecer de se cuidar. E esquecer de, tipo assim, eu fiz isso e por isso que hoje eu meio que tô arcando com algumas consequências, assim. Porque quando eu comecei a me aceitar e me amar do jeito que eu sou, me olhar através da fotografia, me entender, eu deixei de cuidar da minha saúde. Eu deixei de, tipo assim, falar, eu não preciso fazer exercício. Porque eu tinha receio de fazer exercício. Porque eu achava que se eu estivesse fazendo exercício, as pessoas iam achar que eu tava querendo fazer pra emagrecer. Ou então eu tinha medo de fazer, de as pessoas ficarem me olhando. Porque a maioria das vezes, das academias e de tudo, existe esse padrão, né? Que as pessoas geralmente já são saradas, já são malhadas, vão lá só pra manter o físico. E eu me afastei muito disso. E nesse meio tempo, eu falava assim, não, cara, eu posso comer de tudo, porque eu sou livre com o meu corpo. Eu posso fazer de tudo, não preciso me exercitar. Não preciso, me ligar nisso. E nesse meio tempo, eu engordei muito, obviamente. Porque só trabalha, faz as coisas da vida. Não cuida da saúde, não cuida da alimentação. Obviamente que o meu corpo iria mudar. E quando eu tive esse start de cara, eu preciso me exercitar pela minha saúde. Não é porque eu amo meu corpo do jeito que ele tá hoje, que eu posso simplesmente ignorar, que a minha saúde vem em primeiro lugar, sabe? Então, pra mim, isso também foi um start muito grande. E uma transição que eu precisei viver. Assim, de entender que eu preciso cuidar da minha saúde como um todo. E não só saúde física, como saúde mental. Como tudo, sabe? Que faz parte de mim. Porque eu sempre falo, é óbvio que a Mariana que é hoje, que eu sou hoje, é totalmente diferente de quem eu era antes. E as coisas que eu conquistei vieram junto com a consequência do meu corpo hoje. Sabe? Eu sempre falo, o meu corpo hoje é consequência de tudo que eu vivi, de tudo que eu conquistei. Eu realmente, não dei tempo pra me cuidar, assim, nesse sentido de saúde. Eu trabalhei pra caraca, construí um monte de coisa e não liguei muito pra isso. Porque eu já tava meio que aceita com o meu corpo. Mas antes tu tinha questão de, dietas, tu teve esse momento? Mas antes, quando eu era bem mais magra.
Então, quanto eu era mais magra… Então, o que eu penso é assim, muitas vezes a gente tá tão naquilo ali, que aí quando a gente se permite pensar em outra coisa, um pouco, é como se a gente às vezes precisa para 2 extremos pra se chegar no meio termo. Eu acho que faz parte do processo de autoaceitação. Eu lembro que é o segundo episódio, acho que do podcast, eu conversei com a psicóloga Vanessa Tomazini, que é focada em transtornos alimentares, né? E eu falei exatamente isso pra ela, que também pra mim foi toda uma questão. Até depois de querer emagrecer também, eu entrei muito nesse conflito. Meu Deus, mas eu querer emagrecer, eu não posso. Mas aí eu falei sobre isso, que teve um momento, eu usei essas palavras, que eu precisei me largar e aí deixar meu corpo, mesma coisa que tu acabou de falar, deixar meu corpo mudar, se transformar, e aí ganhei muito peso, pra depois entender. Aí ela falou assim, mas olha como tu coloca, tipo, o se largar é porque tu não tava pensando em dieta, né? Tu foi cuidar da tua cabeça e priorizar outras coisas que tu nunca tinha priorizado. E aí a gente já coloca nesse lugar de tipo… Ai, larguei, não cuidei. Não, tu foi cuidar de outras coisas que tu não tava cuidando antes. Sim, exatamente. Sabe? Não, e eu sempre falo, tipo assim, cara… eu construí a minha vida, sabe? Eu construí quem eu sou hoje. Com certeza, toquei a vida de muitas pessoas. E me tornei quem eu sou. Sabe, nesse meio tempo. E agora, tipo assim, eu tô tendo esse foco mais na minha saúde. Tô reparando que, tipo assim, é necessário eu cuidar de mim como um todo. E chegar nesse meio termo. Que também é muito difícil. Porque você fica assim, cara… Eu tô querendo fazer por pressão estética. Tipo, eu tô… Cara, eu sou uma pessoa muito reflexiva com tudo. Tipo assim, eu penso de fato quais são as minhas intenções pra situação. Pra conseguir fazer de tudo de forma genuína, sabe? Tipo, porque eu sei que eu influencio outras pessoas. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, muito receio, porque me atingiu há muito tempo atrás, é antes e depois no Instagram. Então, tipo assim, isso me atingiu por muito tempo, de ver um antes e depois, e ver que o antes era igual o meu corpo, e falar assim, caraca, cara… que merda, tô errada, tipo, me julgar e tal. Então, tipo, hoje no meu processo que eu tenho cuidado mais da minha saúde, eu evito muito fazer esse tipo de comparação. Porque eu sei que para algumas pessoas pode ferir muito, muito. Então, assim, eu sempre penso muito antes de realizar as coisas, antes de postar as coisas, pra não ferir ninguém. Porque eu acho que quando a gente gera essa vontade do outro se exercitar… Porque hoje, eu gosto de fazer, tipo… Por mais que na hora é cansativo pra caraca, sabe? Tipo, tu gasta todas as energias. Tá com as pernas doendo, de tanto agachar. Tipo assim, é legal, sabe? Porque uma coisa que eu sempre falo, tipo… Tu vai tá lá, tem pessoas que… Eu acho que quando você faz com pessoas, assim, tipo, que você gosta e tal, curte, te anima ainda mais, tipo, te incentiva. Os professores também, as pessoas. Porque também não adianta você estar num lugar que você se sente desconfortável. Então, eu sempre falo isso. Quando você começa a pegar o gostinho de fazer algo que você realmente gosta, sabe? Tipo, eu adoro pedalar. Agora eu tô fazendo funcional na praia. E tem um personal na academia também. Então, tipo assim, ter alguém pra te incentivar, pra fazer as coisas com você… se torna parte do seu dia, acaba se tornando parte da sua rotina. E você tem prazer em fazer aquilo. Porque eu acho que é isso, tipo assim, eu não gosto de ver o exercício como um pesar, sabe? Tipo, eu tenho que fazer aquilo, porque senão… etc. Quando vira obrigação, já era. Você não consegue manter, tipo, uma rotina, sabe? Então é legal quando você começa a sentir prazer na parada e começa a fazer parte da sua vida. Eu quero saber, mas antes eu queria saber, voltar um pouquinho da tua relação dentro de casa. Que aí tu falou que na tua roda de amigos fora de casa eram mais mulheres brancas e magras. E aí, dentro de casa, tu tinha tua irmã e a tua mãe. Sim, então… Como é que é esse empoderamento ali entre vocês? Tinha essa troca de autoestima, de… Cara, não, infelizmente. Porque, tipo assim, a minha mãe, ela sempre foi essa pessoa das dietas e das coisas. E assim, ela se dedica muito, tipo… Agora ela pegou gosto pra corrida e tal. E ela sempre foi essa pessoa de cuidar da saúde. Só que eu acho que dentro de casa, isso pendia um pouco pra mim. De tipo assim, eu não quero fazer isso pra ter que emagrecer, pra ter que… por causa de balança, sabe? Então, tipo, isso pra mim… por mais que ela hoje se sente super saudável, ativa e tal, e lutou por isso, eu acho que na forma de passar isso pra gente, não foi muito…
amigável no sentido de que é pela saúde, tipo, Entendi. não é por pressão estética e tal. Então, eu acho que isso me fez ficar mais revoltada, Total. sabe? Faz total sentido. E aí, com o tempo, assim, hoje eu entendo, tipo, ela vive postando que, na academia e fala viver da trabalho. E, tipo assim, eu entendo que pra ela também viveu muitas transformações, sabe? Tipo, viveu muitas questões na vida dela e a gente acaba repassando o que a gente aprende Total. durante a vida, né? Então, nesse tempo, assim, que eu morei na casa deles, eu sentia muito isso, assim. Essa pressão de não poder engordar, de não poder… Tinha cobrança ali. tinha um pouco disso. Uhum. Então, eu acho que isso me construiu E a também, tua mãe é de uma certa mulher forma. magra? Não, Não? então acho que por isso que ela, tipo, meio que lutava também, tipo, de querer estar sempre, tipo, bem. Entendi. E aí, a minha família, né, tipo, por parte do meu pai, tenho muitas tias que são obesas e tal. E eu acho que isso reforçava muito ainda pra dentro da minha família, de tipo assim, não vai ficar igual não sei quem, entendeu? Tipo, isso era uma questão bem ruim, assim. Uhum. E ao mesmo tempo, tipo, eu vejo hoje que o que atrapalha, assim, algumas questões, principalmente em relação a pessoas que são gordas, é o fato de elas não se exercitarem e serem, como fala? Sedentárias. Uhum. Porque eu acho que, tipo assim, você pode estar super bem com o seu corpo. Eu tenho milhares de seguidoras que são gordas, que pegam peso, que fazem, ativam o corpo. Eu acho que é justamente isso, assim. Você tá sempre ativa pra não deixar com que o seu corpo te vença, sabe? Na vida. Porque a gente precisa dele pra fazer as coisas. Uhum. Então, essa visão eu não tinha antes. Entende? Então, hoje eu consigo ter essa visão, consigo ver e tem um espelho, né, de diversas meninas que são gordas e fazem as coisas acontecer, sabe? Então, E hoje a tua mãe vê muita coisa tua, né? Ela deve ver Sim. tudo. E aí já rolou, assim, atualmente, conversa sobre que provavelmente apareceu muita coisa que ela não tinha noção, né? Sim. A minha mãe agora, tipo, ela tem a cabeça um pouco diferente, assim, do que ela pensava antes, porque ela entende que cada pessoa tem um processo também. Uhum. Tipo, e ela sabe que a gente… Eu sempre fui a pessoa de falar… Minha avó, cara, era a pessoa que falava assim… Ai, tá muito gordinha, hein? Toda vez que eu ia na casa dela, era isso. Então, tipo, como eu sempre fui aquela pessoa que batia de frente com tudo… minha mãe começou a entender também sobre isso e refletir e tal. E eu sempre fui de falar, cara, me deixa. Tipo, é o meu corpo. Eu tô fazendo, sabe? Tipo, a minha parte sobre mim. E agora, ainda mais, tipo, ativando o meu corpo. E foi até engraçado, que essa semana ela foi lá em casa. E ela gosta de correr. E eu gosto de fazer funcional na praia. Aí ela, ai, cara, não vou fazer funcional não, porque é muito peso. Eu, vamos, mãe, você consegue. Aí, tipo assim, eu incentivando ela a fazer o exercício. Acabou que ela não fez, porque ela foi correr. Porque ela falou assim, não, eu fico cheio de dor nas costas depois. E aí eu falei, ai, Pô, tá bom, funcional então. na areia é puxado, Mas né? é legal, cara, Não, é legal. muito legal, mas é bem puxado. Não, a parte de correr na areia é tensa É tenso, pra mim. né? Nossa. Mas eu curto. Não, e a paisagem do Rio, ele é foda, né? Ai, cara, eu acho que dá todo Muito ânimo, gostoso, assim. né? Aqui a gente deixa a desejar São Paulo nessa parte. Eu imagino. Foda. E aí eu ia te perguntar, vocês estão… Tu tá casada há quanto tempo? A gente casou em 2021. 21. Nessa transição de trabalhos e tal, que a gente começou a fazer junto. Que foi depois da pandemia, então, né? Foi ali tava no finalzinho. No final do primeiro ano, né? Também tava no meio. finalzinho, assim. Porque tanto que a gente fez uma reunião, assim, só com nossos parentes, familiares. E foi ótimo, assim, que a gente nem precisou dar desculpa de não convidar pessoas. Porque tava na época da pandemia. E aí, tipo, a gente nem podia estar chamando um monte de gente e tal. Então foi a desculpa perfeita. Nesse que eu ia te perguntar, assim, daí tu falou que nesse período tu ganhou peso, né? Como é que foi, assim, agora falando de relação, porque eu sou casada também e já teve muito essa questão, tipo, meu marido também foi conhecendo mais sobre esse tema também comigo. Quando eu ganhei mais peso, ele foi acompanhando todo o processo, inclusive em vários momentos isso até respingou, né? Quando eu tava me odiando, quando eu tava com raiva do meu corpo, aquela coisa, respingava, assim, muito dentro da relação, sabe? Aí eu queria saber como é que é, assim, como é que é essa troca tua com ele sobre isso, sabe? Então, a gente sempre conversou muito. Eu sou uma pessoa muito falante, como dá pra você ver. Então, o João, por ele ser mais na dele, assim, eu sempre puxei muito sobre todos os assuntos possíveis. E aí, a gente conversa sobre tudo, assim.
tudo mesmo. Então, desde o início, sempre foi assim. Quando eu comecei a ganhar peso, eu conversei com ele sobre isso, tipo, pra falar sobre a minha relação com o meu corpo. Porque, querendo ou não, tipo, ele sabe que a gente trabalha com a minha imagem. Tipo, e a gente trabalha junto. Então, eu preciso estar bem pra poder, tipo, fazer as coisas acontecerem. E aí, foi um processo que pra gente, tipo, ao mesmo tempo que foi natural, assim, porque eu não engordei da noite pro dia. Foi, tipo, de dia após dia. Uhum. A gente sempre conversou muito sobre isso e ao mesmo tempo, entendendo, né, como que se afetava ele também. Porque a gente… Ai, cara, a mulher tem esse receio, né? De tipo assim… será que ele tá gostando de mim ainda? Será que, sabe? Tipo, como se fosse só a estética, né? Todos os teus valores é estético, né? Exatamente. A gente tem isso ainda, né? Infelizmente. E aí… Então, eu sempre puxei esses assuntos, conversei. E, obviamente, tipo, ele sempre retornou com pontos que… Cara, a gente tá junto. Tipo, eu te amo da forma como você é. E eu acho que isso também faz toda a diferença. Toda a diferença pra gente conseguir se aceitar, assim. Eu nem me imagino num relacionamento que a pessoa não correspondesse ou me diminuísse pelo meu corpo, sabe? Eu não consigo nem pensar em como seria viver isso, sabe? Deve ser muito ruim para as pessoas que vivem isso, inclusive. E então, tipo, pra mim, eu sempre me senti muito bem, muito confortável. E aí, tipo, ele começou a fazer futevôlei. E, na verdade, eu que incentivei ele a fazer futevôlei e a gente se exercitar junto. Porque o meu corpo mudou e o dele também mudou. Por mais que o físico dele seja aesthetic, hoje, ele tem aquela barriguinha que a gente gosta, entendeu? E aí, ele também tem questões com o corpo dele. E aí é uma coisa que as pessoas não… Que os homens não falam, sabe? E a gente fica, tipo, se desgastando. Mas, na verdade, eles também têm questões. Com certeza. Aí, tipo, como a gente conversa muito, a gente, tipo, fala, sabe, sobre essas questões. E a gente vai, tipo, indo junto. Porque é isso, cara. É uma relação, uma união que a gente tem que estar… A gente tá, inclusive, junto 24 horas, porque ele trabalha comigo. Então, a gente tá vivendo isso. Como eu falei, tipo, foi uma transformação gradual. Eu vivi isso e ele viveu isso junto comigo. Então, tipo, sabe quando você olha uma pessoa e fala, caraca, essa pessoa tá diferente, porque faz muito tempo que você não vê? Mas quando a pessoa tá com você no dia a dia, tipo… Não tá diferente, ela tá igual sempre. Então, ele sempre fala que é isso, tipo, a gente… E com ele é a mesma coisa, sabe? A gente se respeita muito, respeita os nossos processos. E às vezes eu tô mal e ele me coloca pra cima e vice-versa, sabe? Então, eu acho que é isso mesmo. A união tem que ter essa parceria pra conseguir seguir em frente, né? Porque senão, esquece. Tem que… Essa troca é muito, muito importante. A gente tinha vontade também pra falar, né? Eu vejo meu marido… muita coisa foi muito novo pra ele. Que ele, tipo, não fazia ideia de como lidar também. E eu… Teve momentos que eu não estava tão aberta. Porque eu também tava lidando com o que tava acontecendo comigo. Eu entendendo meu processo. E aí, com uma pessoa ali acompanhando ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu pedia assim… teve vários níveis ali no nosso relacionamento, né? Um momento que eu pedi ajuda pra emagrecer, daí ele ia lá e me ajudava. Daí quando ele ia me ajudar, porque eu pedi, eu ficava com raiva dele. Aí foi assim, nivelando ao longo do relacionamento, até ele entender e eu me entender também o que eu gosto, o que eu não gosto, das cobranças, como que é ele me ajudar no dia a dia, sabe? Tipo… Porque não é pra falar quando você quer comer um doce, não é pra comer. Pô, não é sobre isso, mas mano. assim, e totalmente ele sem saber, sabe? Tipo, teve um momento que eu achava muito bom, é verdade, eu vou cuidar. E aí eu comecei a comer escondido dentro da minha casa, sabe? Tipo, aí ele saía, eu já ia comprar doce. Caramba. E aí foi, tipo, todo um processo que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu super… Ele já saca muito de tudo que eu falo, né? Ele questiona comigo. Mas, enfim, é muito em relacionamento, por isso que eu até quis trazer esse tema, eu acho legal. Muito, que é muito pouco falado aqui, da relação com o homem e o teu momento ali de processo. Né? Não, é muito importante mesmo, porque poucas pessoas falam disso e todo mundo vive isso. A pessoa que é casada, que mora junto, tipo, vive essa relação a dois, sabe? Essa questão, porque acaba que não é uma questão só nossa. É óbvio que 90% da nossa parte, porque a gente precisa fazer e ao mesmo tempo se entender aqui dentro, na nossa cacholinha. Mas o outro também faz muita parte, né? Faz muita…
pode fazer muito bem, como pode fazer mal Aham. também. Então, acho que você tá com uma pessoa que te auxilia nesses processos, mesmo que sem saber, e que vai tentando aprender, Aham. sabe? Eu acho que é um Exato. pouco disso, de força de vontade da outra parte, de querer participar dessa confusão que é a nossa cabeça, que acontece. A tal da mente que tá ali falando o tempo todo, né? Meu Deus Sim. do céu, não é fácil. Enfim. E agora me fala um pouco do projeto do Tô Usando Aham. Biquíni, né? Agora, tipo, rapidinho, Sim. também o que deve ser mais difícil é que tu cresceu numa cidade que é muito mostrado o corpo, né? Aham. O tempo Não, todo. assim, eu sempre falo, eu sempre puxo esse tema, né, junto com o surf. Porque eu sou a louca de querer aprender a surfar. Que legal. Mas eu nunca me vi nesse esporte. Uhum. Porque eram sempre, quando você pensa numa menina surfista, você pensa naquela menina magrinha, Total, loura, não sei o aham. que e tal. E aí, eu sempre não me vi, eu nunca me vi Aham. nesse lugar. Aham. E a mesma coisa na praia. Mesma coisa, tipo, no dia a dia. Só que eu acho que no surf era ainda mais forte, assim. Hoje eu consigo encontrar algumas meninas negras pelo Brasil que surfam, mas meninas gordas ainda é muito difícil achar. E eu tô Eu acho tentando, que me eu nunca vi. esforçando Agora pra chegar Tu nesse lugar. falando, tô pensando aqui. É muito difícil, assim. Tem algumas páginas na gringa que eu sigo, que eu me inspiro e tal. Mas é difícil, por que é difícil? É tanto a questão física, porque a gente precisa ter condicionamento físico, a gente precisa ter força no braço pra levantar, pra remar, pra poder manter equilíbrio, tudo. Então, assim, eu entendo que é um esporte que exige muito do nosso corpo, mas eu não me limito por isso, sabe? Tipo, eu tô me esforçando muito pra conseguir fazer acontecer. E é um lugar que a gente não se vê, né? Por uma questão social também. Por ser um esporte, né? Elitista e tal. A pessoa Uhum. precisa ter uma prancha, a pessoa precisa morar próximo da praia pra ir sempre. Uhum. Então, assim, acaba que divide um pouco, né? Tipo, quem realmente vai fazer esse esporte todo dia, sabe? Tipo, acaba que no dia a dia isso é bem nítido. Uhum. E aos poucos existem vários projetos sociais que estão tentando fazer com que isso diminua, inserindo pessoas da periferia de diversas cores e tamanhos. Mas ainda é um lugar que eu não me via. Igual na praia, sabe? Tipo, eu não conseguia me enxergar nesse lugar sem estar desconfortável. Quais eram tuas referências, assim, tu lembra? Tipo, como mulher preta? Não existia referência, assim, Caramba. tipo… Cara, de verdade, eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei muito dessa ideia mais classuda, bonita. Tipo, essa imagem que tu vê a menina na praia de Copacabana, linda, aquele morro, pôr do sol. Então, eu só via menina magra, assim. Tipo, achando no Pinterest, na fotografia, em tudo. Então, eu nunca consegui me enxergar. Eu comecei a me enxergar em alguns desses espaços quando eu comecei a seguir algumas páginas gringas de meninas pretas. E aí que estourou várias. Sabe aquelas fotos da girafa, assim, na janela? Que a menina tomando café com a girafa. Nossa, que específica. Sabe? Não muito, essa é muito específica, né? Mas é esse tipo de travel que eu gostava, entendeu? Então eu vi aquilo lá e ficava assim, caraca, cara, um dia eu quero viver isso. E realmente um dia eu quero viver isso. Mas eu vi essas meninas e eu comecei a seguir algumas meninas negras que não eram gordas, mas estavam me representando ali de alguma forma. E aí na praia, alguns lugares, assim, mas tudo na gringa, né? Tipo, não era aqui no Brasil. Então… Sei lá, quando eu comecei a trabalhar e criar fotos, eu não tinha, tipo, uma referência, assim, alguém que eu me enxergasse completamente em relação a corpo e cor e falasse, caraca, eu vou fazer algo parecido. Não, eu me inspirava porque eu sempre fui de me inspirar na fotografia e não na pessoa que tá ali. Sim. E aí eu tentei, me esforcei pra me colocar nesse lugar. De tipo assim, pô, querendo ou não, a foto vai ficar totalmente diferente porque eu sou uma pessoa preta e gorda. Então, tipo, eu fui a minha própria referência. Nossa, que foda. Porque eu, tipo, via, tipo, as meninas e fotos estéticas, bonitas. E falava, ai, quero fazer igual. E comecei, tipo, a criar conteúdo e essas fotos assim, tipo, que a gente gostava muito. Aham.
Inclusive, tu mudou o teu jeito de se vestir depois que tu começou a trabalhar com a internet ou não? Eu acho que sim, Tu mas sempre gostou de se eu vestir sempre gostei assim, de moda, estilosa, assim. que legal. Sempre gostei de moda, tanto que lá na igreja a gente era, sei lá, 12, 13 anos, a gente brincava de esquadrão da moda. Eu e um amigo meu, tipo, a gente ia com a roupa nada com nada. Não sei se tu lembra, tinha uma calça listrada, assim, preto e branca. Sim, eu tinha essa calça, virou Juice, né? uma legging listrada, preta com branca. E botava cada coisa que era só Jesus. Na época fazia maior sucesso. Pra mim, eu fazia maior sucesso. Mas eu sempre gostei. Sempre fui doidinha de me vestir, assim, de forma diferente. E tu virou a referência hoje que tu nunca teve, né? Tu foi, tipo… Exatamente. Que legal, que veio de ti, porque não tinha referência. Exatamente. Mas cara, é muito louco. As pessoas sempre me perguntam, assim… Hoje eu tenho referências, mas em outras áreas, sabe? Tipo, amigas minhas que são modelos, criadoras de conteúdo, que produzem, que… botam a cara, estão aí na TV, estão fazendo as coisas. Mas não é nessa área, sabe? Sim. Tipo, quando eu penso nesse lifestyle carioca que eu tento levar para as pessoas e que eu quero ter para mim, porque… Não, tu atrela o teu corpo à praia. Eu acho isso muito foda. Que é o que tu não tinha, que eu também não tinha de referência de mulheres. E é muito difícil, assim, tipo, tem algumas pessoas que falam sobre isso, mas não tá de fato na praia, né? Eu tenho muita dificuldade de achar esse tipo de pessoa até hoje, assim. Verdade. E ter esse lifestyle de ir lá, fez o exercício, não sei o quê, vai dar uma corrida na praia, beber uma água de coco. Eu fico procurando, assim, esse tipo de pessoas. Geralmente são as meninas magras que, sei lá, herdaram isso. E, tipo, pra mim também é difícil estar nesse lugar às vezes. Porque… eu sempre me vi num lugar tendo que trabalhar todo dia sem parar e só pensar em trabalho e acabou. Tipo, pensar em ter que ter um espaço de lazer. Tipo, no meio do meu dia ou no início do meu dia, tomar uma água de coco na praia, que é isso? Sabe? Tipo, muito fora da minha realidade. É um recorte social muito grande também. Porque eu não me vi ali, tipo, e ao mesmo tempo eu tô ali, o que eu tô fazendo ali, sabe? Tipo, é muito louco. Muito louco. E aí, então, tu resolve criar o projeto. Sim. Tô usando biquíni. Então, Conte. o projeto, ele começou com uma hashtag. Quando eu comecei a postar algumas fotos de biquíni, pra incentivar outras meninas a postarem também. Porque eu via que já tinha essa rede da galera que se identificava. E falava, ai Mari, postei uma foto também. Tô junto com você e tal. Eu falei, cara, eu vou postar, vou criar uma hashtag. Pra poder, quando as meninas postarem e, tipo, se incentivarem também. E incentivarem outras meninas que seguem elas e tal. Eu falei, cara, eu vou criar. E aí eu fui pensando e tal, e eu criei o Tô Usando Biquíni. E aí, toda foto que eu postava na praia e tal, de biquíni, eu postava junto com a hashtag. E aí, ano passado, eu comecei a pensar, cara, e se eu conseguisse, tipo, fazer com que eu tirar foto das meninas, porque a minha relação com o meu corpo mudou através da fotografia. Eu comecei a me enxergar assim. Eu comecei a me enxergar de forma diferente com a fotografia. Falei, cara, se funciona pra mim, eu acho que pode funcionar pra outras pessoas também. Então eu vou começar e vou tentar criar esse projeto. E aí a gente ficou no papel, tipo, por um tempo, assim, a gente tentando planejar, idealizar como é que ia ser, como que a gente ia conseguir dar os biquínis, porque a princípio ia ser com o biquíni que a pessoa tinha. Mas isso também é difícil, porque nem todo mundo tem biquíni. Eu tenho muitas seguidoras que nem tem, tipo, que nem… É uma possibilidade, né? Que não usam, sabe? Tipo assim, que não sabem nem como comprar. E fora que tem aquilo, né? Vai comprar pela internet, pode ser que não fique bom. Ou vai na loja, não cabe. Sim. Tipo, tem essa dificuldade. Tem o constrangimento de realizar a parada, né? E aí, inicialmente, né, o primeiro dia do projeto, eu falei, cara, eu vou, sei lá, escolher algumas meninas pra fazer… Vou perguntar, né, no Instagram se alguém quer e morasse, né, próximo da minha casa, do Recreio, né, onde eu moro, que é um lugar acessível pra mim também, pra poder ir pra fotografar. Falei, vou botar aqui numa caixinha de perguntas, vou ver se tem alguém que realmente quer, que vai querer participar dessa doideira. E… porque a princípio o biquíni ia ser delas, né? Eu não ia conseguir dar o biquíni. Porque dando biquíni, minha filha, chove gente pra participar. Mas é real, porque tipo assim, as pessoas não têm, as pessoas querem de fato. E é normal isso também. Todo mundo quer um negocinho de graça. Eu adorava receber coisa de graça, cara. Então, assim… biquíni também quer. Olha! Muito bom.
E aí, nesse início, eu falei assim, cara, eu não tenho biquíni e tal, mas aí vocês podem ver o biquíni que vocês têm, se vocês tiverem. E aí, as meninas falaram, não, eu tenho, beleza e tal. Só que aí, nesse meio tempo, nessa semana, assim, que eu tinha escolhido umas 6 meninas pra participar do primeiro. Mas como tu fez pra escolher? Eu botei uma caixinha de pergunta no Instagram. Falou assim, gente, eu acho que eu vou começar a fotografar. Queria ver se vocês querem participar, se tem alguém aqui que quer participar. Eu não tinha falado que era projeto nem nada, sabe? Tipo assim, vou fotografar algumas meninas, porque pra mim, a minha visão sobre mim mudou através da fotografia. E eu quero incentivar vocês também, tipo, de forma bem natural, sabe? Mas aí, foram muitas meninas que responderam, não? Eu não lembro na época. Hoje tem, tipo, umas 500 respostas não, lá isso que eu queria saber, como é que tu faz essa seleção? Vou chegar aí, tá, desculpa. Ai, nada. Aí a gente, nesse primeiro projeto, as meninas não tinham biquíni e tal. Aí veio uma marca aleatória, falou assim, cara, eu quero participar. Que legal. Falei, que maneiro, cara, vamos sim. E aí, nesse processo todo, na escolha das meninas, pra mim, começou agora a ficar mais difícil. Porque conforme eu fui crescendo também, eu vou crescendo em números. E as pessoas vão descobrindo sobre o projeto, vão querendo conhecer e vão se inscrevendo. Hoje tem, tipo, umas 500 pessoas inscritas, assim. Legal. E é mó doideira, porque eu preciso filtrar, tipo, as respostas delas de acordo com o propósito do projeto. E aí eu vou lendo, tipo, uma por uma, vou entendendo de fato qual é a resposta. Porque tem algumas respostas que falam assim, eu já me amo, só quero tirar fotos com a Mari. Tipo Entendi. assim, eu vejo que essa resposta não é o sentido real do projeto, sabe? Aí eu vejo algumas meninas que falam que têm ainda dificuldade com o corpo, que querem se sentir aceitas. E aí eu vejo também se a pessoa segue o projeto, se a pessoa me segue também, pra poder fazer sentido com o todo, né? E aí, eu vejo tudo isso e vou escolhendo, assim, algumas meninas. O perfil precisa estar aberto também do Instagram. E isso já elimina muita gente, porque muita gente tem o perfil fechado. E é ruim, porque eu vou estar lá com o meu equipamento fotográfico. Eu preciso saber quem é a pessoa que tá indo participar do projeto. Claro. E aí, isso também é uma questão, assim. E aí eu vou lendo, passo horas lá. Lendo a resposta de todo mundo. Mas é legal também, porque eu vejo, assim, que a galera, tipo, vive uma parada que eu vivi por muito tempo, sabe? Então, tipo, é uma questão, porque é o que eu sempre falo. Por mais que eu não esteja satisfeita com o meu corpo hoje, eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer. Eu não vou deixar de ir à praia, eu não vou deixar de usar meu biquíni, eu não vou deixar de fazer meu exercício, eu não vou deixar de viver a minha vida, eu não vou me limitar e me fechar, sabe? Tipo, pra mim, esse é o caos. Tipo, eu deixar de fazer o que eu quero porque eu não tô me sentindo bem, sabe? Tipo, eu vou fazer mesmo se eu não estiver me sentindo bem. E eu coloquei isso na minha cabeça, assim, foi uma virada de chave absurda pra eu me sentir livre pra fazer as coisas. E eu vejo que tem muita galera que ainda não conseguiu virar essa chavinha, sabe? Total. De tipo assim, não vou usar porque eu não me sinto bem. Aí eu recebo muita mensagem de gente falando que… Tipo, eu nunca comprei um biquíni, sempre usei maiô a vida toda, não me sinto bem com o meu corpo, tipo, tô em depressão. Tipo, umas paradas muito sérias. Pesadas, né? Muito. Total. E aí, eu também percebo que eu tô numa responsabilidade muito grande. Muito grande. De conseguir levar um pouco de positividade pra vida dessas pessoas e de falar que, cara, se eu tô aqui com o meu corpo do jeito que ele é, tipo, você também pode, sabe? Então eu acho que hoje eu tô muito nesse papel, assim. Sim, e aí, lendo as mensagens das meninas, eu fico muito reflexiva também, tipo, de entender, de escolher, porque, de certa forma, eu tô aqui eu tô participando e fazendo o projeto pra ativar elas, né? Pra que elas se sintam bem, pra que elas se enxerguem de forma diferente. E quando a gente faz, né, o projeto, é muito legal, porque eu vejo que, tipo assim, tem meninas que são super… tipo, dadas, assim, extrovertidas e tal. E mesmo que com vergonha do corpo, elas já chegam lá no dia do projeto animadas, né? Porque querendo ou não, tipo… Tu acaba conectando também uma com a outra, tipo… Olha, esse aqui também tá com o mesmo receio que tu. Vira melhores amigas, cara. Gente que nem se conhece, assim, já sai, vai junto pra casa. Nossa. É uma festa, assim, é muito legal.
E ao mesmo tempo, tipo, tem muitas meninas que são envergonhadas, que têm muito receio. E aí elas pedem dica de pose, aí eu passo dicas de pose pra elas. É um trabalhão, sabia? Vai vocês dois fazer as fotos? Não, ele começou aí comigo no início, mas a gente percebeu que algumas meninas ficam envergonhadas com a tem presença de um homem. Aham. E aí eu vou sozinha mesmo, na cara de pau. E aí é um rolê, Que assim, massa, porque às Mari, vezes pô, eu levo muito foda. óculos de sol pra elas colocarem. Aí eu vou falando a pose que é pra fazer. E aí eu vou tirando fotos. É um bafafá acontecendo ao mesmo tempo. Mas é muito legal, Cara, assim, que porque eu me aproximo muito das pessoas também, porque eu acho que isso é muito maneiro. Porque, querendo ou não, assim, eu sou uma pessoa que não gosta de expor tudo da minha vida nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, isso me afasta um pouco das pessoas, porque a gente não tá tão próximo, né? Porque eu não compartilho tudo sempre. E aí, quando eu tô pessoalmente com elas, a gente consegue conversar, sentar na canga. Tem vezes que a gente fica na praia, curtindo a praia depois, mergulha junto. Então a gente vive o momento da praia não só pra foto. Assim, é uma troca muito legal que a gente tem. E ao mesmo tempo, tipo, eu percebo que não é uma questão instantânea. Porque eu já conversei com algumas meninas que participaram do projeto. Elas falaram assim, cara, eu fiquei… Se tu vê a foto da menina, arrasando lá. E ela falou assim, cara, eu fiquei olhando o meu corpo durante uma semana naquela foto. Até eu conseguir ver beleza nele. Até eu conseguir me enxergar. Falei assim, cara, que doideira, né? Porque tem algumas meninas que já é instantâneo. Tipo, já faz as fotos e já conseguem se enxergar de uma forma boa. E é isso, cada pessoa tem um processo. Cada pessoa tem uma forma de se ver, de se enxergar. Ela falou, aí eu fiquei mó tempão. Tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Ali, né? E aí, também é muito bom, né? Ter essa troca também de entender que é um processo que não vai ser também uma foto que vai mudar a sua cabeça pra vida toda, sabe? São experiências, assim. Você vai ter aquele momento, aquela oportunidade de se enxergar de uma forma diferente. Mas o start, você precisa ter. No seu dia a dia, na sua vida, em tudo. Olhar pra aquilo como uma referência de si mesmo e falar, caraca, cara, eu consigo. Eu vou continuar, sabe? E aí, agora a gente tá com a ideia de fazer um diazão com todo mundo, tipo… eu quero vou me inscrever. Eu quero muito, cara. Tipo assim, pra fazer… Porque Tô Usando Biquíni vai fazer 1 ano em outubro. E aí eu quero fazer um diazão, assim, com a galera na praia. Eu acho que vai ser muito legal. Assim, tipo, diazão. Não, assim, eu quero muito, porque é isso, tipo, infelizmente eu não consigo escolher as 500 pessoas hoje pra participar. É o que eu sempre falo, tipo, se você já se inscreveu, beleza, uma hora vai chegar. Só que agora, por exemplo, são 3 meninas por projeto. Então, tipo, eu vou de 3 em 3, vou tendo que filtrar, vou tendo que escolher. E é isso, tipo assim, eu sei que uma hora eu vou conseguir zerar a lista. Ou não, porque pode sempre crescer. E que bom, né? Que venham sempre mulheres, pelo menos só de saber que tem esse tanto de mulher aberta a isso, a questionar querer, seus né? padrões aí de pensamento, suas inseguranças, né? Muito foda. Porque é isso, a gente tá ali exposta, as meninas estão expostas a uma pessoa que, tipo, conhece porque acaba elas sendo mais próximas de mim, né, na internet. E é uma coisa que muito curioso que aconteceu agora nessa última vez. Que ela falou assim, uma participante falou assim, cara, a praia encheu e eu nem percebi. A gente tá aqui tirando foto e eu nem reparei que as pessoas estavam ao nosso redor. E isso é uma coisa muito louca, porque às vezes, eu comecei a me dar esse start também. Às vezes a gente começa a perceber e pensar que tá todo mundo olhando a gente. Ai, estão me olhando, meu Deus. Só que eu comecei a reparar conforme eu olho pras pessoas também. Eu observo tudo, todo mundo. E aí, eu falei assim, cara, o que tá passando essa mulher, esse homem, não sei o que, beleza. Segundos, né? Depois, passou meia hora, eu já nem lembro mais da cara da mulher, do homem, qual era a roupa que eles estavam. Quando eu comecei a parar pra pensar nisso, eu falei assim, cara, as pessoas vão fazer a mesma coisa comigo. Elas vão ali me ver por aqueles segundos. Pode falar que tá isso, tá aquilo, daquilo outro. Depois elas vão esquecer. E aí… passou, sabe? Então, tipo, isso foi um start que eu tive muito grande. Eu sempre falo isso com as meninas também. As pessoas vão olhar, vão ver, mas é isso. Tipo, depois elas vão esquecer, nem vão lembrar. Você lembra da pessoa que tu viu ontem, não vai lembrar. Então, tipo, eu acho que é o fato de você se desprender disso tudo pra conseguir se sentir pertencente ao espaço. Porque é difícil, tipo, por muito tempo a gente não se sente, né? Não se sentiu pertencente. Então, dar essa virada de chave é muito difícil. Mas quando a gente começa a trabalhar nisso, porque eu também acho que não é, como eu falei, não é de uma noite pro dia. Mas quando a gente começa a trabalhar nisso na gente, fala assim, cara, eu vou de pouquinho em pouquinho, vou me entendendo e se conectar também. Tipo, hoje eu tenho uma conexão com o mar
que eu não conseguia ter antes, sabe? Tipo, eu ainda tenho receio quando o mar tá grandão. Mas eu sempre dizia que eu gostava mais de piscina do que de praia. Porque eu tinha vergonha de praia. Tava atrelada aquilo ali, né? Aquele medo sabe ali. aquelas enquetezinhas? Piscina ou praia? Sei, sempre E piscina. sempre piscina. Só que, tipo, não é. Eu gosto mais de ir na praia, sabe? Eu gosto da experiência de estar na praia, tomar um mate, fazer um negócio, jogar um frescobol, entendeu? Tipo, é legal. Uma boa carioca. É legal. E eu tinha receio disso, mas depois que você começa a trabalhar nisso diariamente, entender que a galera tá ali, mas tem ninguém te olhando, se tá olhando, já depois vai ter o trabalho de desolhar. E é isso. É muito. A gente que. Aí, às vezes, a gente que fica o dia inteiro com aquela nóia, a pessoa nem lembra Tá nem de aí, ti, tá nem aí. E nada Exatamente. acontece se tem um olhar que. Se ela te julgou. O problema é dela, não isso é mais acontece sobre ela do nada. que sobre mim. Exato. E, Mari, quando tu começou a trabalhar com marcas de roupa, até de biquíni também, né? Uhum. Tu sentiu essa falta também de roupas maiores? Sim. Pra ti? Por exemplo, tu falou que tu ia muito atrás, né? Só que aí, nessa época, tu tinha roupas que te Então, vestiam. como nessa época eu tava mais magra, eu vestia o G ainda. Tá. O G e GG. E aí, tipo, teve essa transição, assim, e eu ter dificuldade de encontrar peças que realmente me vistam, assim. Eu não tenho essa questão dos seios, porque meu peito sempre foi muito pequeno. Então, tipo, qualquer MG dá se tiver… Minha questão é as costas. Minhas costas é mais larga. Então, tipo, se fechar atrás, beleza. Mas se não, aí é complexo. E aí… Hoje eu tô tendo mais algumas dificuldades, assim, de encontrar, de fato, algumas marcas pra trabalhar mesmo e ao mesmo tempo pra viver, pra me vestir. Sim. Sabe? Eu acho que eu tenho um estilo, eu sempre falo que eu tenho um estilo que não é 100% meu hoje, sabe? Porque eu tenho ainda muita dificuldade. Porque tu não tem a oportunidade de achar o que é teu, que tu gostaria. Exatamente. Tipo assim, às vezes o que eu quero vestir, eu não encontro do meu tamanho. E aí é um outro rolê, né? Tipo assim, eu tenho que vestir o que tem. E eu tenho que inventar e dar uns meus pulos pra conseguir fazer com que o que tem seja legal e estiloso. Porque eu tenho pavor daqueles look plus size que tu sabe. Eu tava falando isso com a Letícia agora. Meu Deus, isso. chega até a arrepiar, cruz credo. Aquelas estampas, não, tu quer, é tudo sobre esconder, né? Muitas das marcas fazem roupa pra gente maior, que é com o objetivo de esconder, que acha que todo mundo tá nesse propósito. Enfim, e não dá a possibilidade, tipo, é a roupa de gordo e a roupa de magro. Daí a roupa de magro é 8 milhões de opções e tudo mais trendy. Sim. E daí a de gordo é tudo que é pra esconder e tipo 50 opções. Sim. Né? Exatamente. Não, e eu vejo muito… Eu tenho muita dificuldade real, assim, ainda nisso. De conseguir encontrar. E aí… Eu vejo que pra mim é sempre tudo muito mais difícil, assim. Eu tenho que dar meus pulos real pra conseguir fazer de um limão uma limonada, de conseguir achar uma peça e usar aquela peça que tá na modelo da foto tá cafona com a roupa que ela tá. Eu preciso pensar em uma segunda peça que vai combinar com aquilo. Porque, por exemplo, pra mim eu tenho mais dificuldade em questão de quadril e bunda. Calça, tipo, vestido e tal. E aí, eu preciso pensar numa calça, beleza, peguei uma calça nessa loja que me veste. E aí, pensar num top que eu consigo encontrar em uma outra loja pra poder fazer com que fique legal, sabe, o look. Porque, por exemplo, eu tô amando usar corset. Cara, não tem loja plus size que vende corset, tipo jeans, aqueles de botãozinho na frente, tipo, não tem. E aí, eu ainda consigo, como eu falei, como eu tenho pouco peito, eu ainda consigo vestir das lojas normais, o GG. E aí tento pegar um GG da vida e tentar juntar com a calça pra poder ficar um look legal, sabe? Mas é difícil, cara. É um rolê que a gente tem que fazer a maia. A roupa não tá ali pronta pra mim. E hoje tem algum sonho, assim, que tu… Qual que é o teu sonho que tu quer realizar ainda, sabe? Qual que tu já realizou, que tu falou, caraca, já cheguei aqui. Que tu caiu a fichinha, assim, de que tu tá entregando um trabalho muito massa. E o que tu quer, assim, o que tu quer conquistar, chegar, sabe? Sim. Ai, tem várias coisas, assim, que eu quero alcançar ainda, que eu não alcancei. E um sonho que eu já realizei foi ter uma matéria minha na Vogue, tipo, falando sobre as 5 cariocas que você deve seguir no Rio. Alguma coisa assim. E aí tinha falando de mim, falando do projeto e tal. E eu achei isso muito significativo, sabe? Pra mim foi muito importante. Tem vários sonhos, né, cara? Eu acho que só de estar onde eu estou hoje, trabalhando com audiovisual,
pra quem, tipo, ia pra um caminho totalmente diferente, isso já é uma realização muito grande. Uhum. Porque eu sempre gostei de fotografia e sempre dei de modelo também, tipo, com os meus amigos. Então, estar trabalhando nesse meio, sendo um pouco dos dois, é uma realização muito grande. Agora, eu tenho muitos sonhos pra conquistar ainda. Acho que um deles, assim, é que eu tenho uma meta gigantesca. É ser capa de uma revista. Eu acho que isso é Demais. o auge, assim, pra toda modelo influenciadora, né? Porque você demonstra que o seu trabalho realmente está sendo reconhecido. Uhum. Desfilar também no São Paulo Fashion Week, eu tenho uma vontade. Mas saindo um pouco para esse lado da moda, eu acho que, tipo, documentários de surf, de lifestyle, tipo, meus. O Tipo, no canal off. Exatamente. Uma coisa assim, meio canal off, Que massa. meio. Ai, muito tua vibe. Meio mar viajante, assim, trabalhar com marcas de viagem, fazendo essas paradas assim, tipo, visitando. Tem tipo um Bruno De Luca também da vida, que vai, viaja pelo mundo. Porque, cara, eu reparo muito nessas coisas e eu não consigo me ver de fato. Tipo, eu não enxergo pessoas pretas nesse lugar, sabe? Tipo, pessoas fora do padrão nesse lugar. Então, é muito difícil. Eu abro o canal off, só tem gente padrão. Então, tipo, eu queria muito me enxergar e eu queria viver isso também. Claro. Porque o meu sonho, tipo, é viajar o mundo todo, conhecer novas culturas, ter novos relacionamentos, sabe? Impactar a vida de pessoas com, sei lá, o mínimo que eu consiga fazer. Então, eu acho que pra mim esse é um dos meus maiores sonhos, assim. Tipo, sei lá, uma série documental, viajando pelo mundo, podendo mostrar para as pessoas que elas também são capazes, sabe? De fazer algo, de realizar os sonhos delas. Assim, eu acho que isso é uma parada bem… Que é totalmente fora, assim, da galera de moda. Que a galera nem pensa nisso. Mas eu acho que, pra mim, viver isso… Nem que seja de forma simples, sabe? Tipo, sei lá, numa van, numa combizinha. Meu, mas isso que tu trouxe é bem novo aqui. Que eu acho que ninguém tinha falado no podcast. Que é referência de lifestyle. Que a gente… É isso, a gente atrela muito a roupa, a moda, né? As referências, quem inspira, mas de lifestyle, por exemplo, essa coisa que tu trouxe bem específica da mulher carioca também, né? Muito atrelada à mulher magra. Isso é uma coisa que tu virou uma chave agora também pra me questionar também, que é bem, bem novo. De referente a lifestyle. E é engraçado que daí tu falando, explicando, a pessoa que eu penso é tu. De repente, quem que hoje eu acompanho que traz isso. Eu gosto muito, mas eu nunca tinha olhado pra ti assim dessa forma. E aí hoje, caraca, verdade, a Mari traz o lifestyle, que é um lifestyle. De repente, o que eu consumo de lifestyle ainda tá… Como é que posso falar? Poluído por aquele padrão que eu sempre achei, tipo assim, sabe? que é o normal, né? Que tipo, eu acabo sendo um ponto fora da curva ali que tô lutando ainda pra continuar e estar nesse espaço, sabe? Porque até pra mim é difícil. Quando eu tô num lugar e, sei lá, num evento, numa vivência, eu não me enxergo totalmente naquilo, sabe? Eu preciso falar, cara, aqui é meu lugar sim, sabe? Você precisa realmente viver isso. Porque, assim, meus amigos, minha família não vivem esse lifestyle, sabe? Tipo, de forma tão direta. Agora minha irmã também se mudou pro Recreio e tá vivendo isso. Mas, assim, as pessoas que eram próximas de mim não vivem essa realidade. Eu saí de uma realidade que morava, tipo, na zona oeste do Rio, que tinha que pegar, tipo, ou ônibus pra ir pra praia, ou Uber e tal, e vim pra morar próximo da praia e poder ter acesso a esse espaço e falar, tipo, eu realmente posso ir, eu posso estar, eu posso fazer atividades na praia, sabe? Então, pra mim também é difícil ter essa virada de chave, mas é muito legal me ver nesse lugar e buscar ainda mais estar nesse ambiente, assim. Porque eu gosto muito da natureza, eu gosto muito dessa conexão. Não, é isso, tipo, canal off, tu pensa, não vê então, uma Mari realmente, lá, né? não tem. Que loucura. E hoje, quais são as tuas referências? Hoje já tem mais referências, né? Eu acho que uma das maiores referências, assim, principalmente quando eu penso muito nesse lifestyle, eu penso no surf também, é a Erika Prado, que é criadora do Surfistas Negras. Tem um projeto que é uma página no Instagram que ela criou. Ela hoje é minha amiga e tal, e ela faz várias ativações, assim, pra impulsionar ainda mais meninas negras no surf de diversas áreas, porque as meninas, eu percebo que, principalmente a galera do surf, não tem muita visibilidade em rede social. Às vezes elas estão lá, tipo, já ganharam medalha, prêmio, os caramba, não sei o quê.
e, sei lá, com 15 mil seguidores, sabe? Tipo, as meninas que são feras no surf. Se no futebol a gente tem isso, assim, Exatamente. muito forte, né? Imagina no surf. Exatamente. E aí, tipo, cara, eu vejo que é uma desvalorização também do trabalho delas. A galera no Instagram acaba não consumindo muito isso. Mas eu percebo que também é uma inspiração pra mim. Quando eu comecei a pensar no surf, a primeira coisa que eu fiz foi ir procurar no Pinterest referência de mulheres negras surfando. E quando eu entrava na internet procurar surfista negra, a Érica foi a primeira pessoa que apareceu pra mim. Primeira e única, que criou o projeto. E depois do projeto, eu comecei a ver outras meninas pretas nesse lugar e tal. E começou a ser uma referência pra mim. Mas, assim, é muito difícil. Eu tenho algumas referências gringas também. Mas aqui no Brasil, cara, é muito difícil eu parar pra pensar alguém que eu penso. Tipo, lifestyle, que é a menina gorda que vai na praia. Realmente, eu penso em mim. E isso é o ó, mas… Tipo, eu vejo que eu tento, né, me esforçar pra incentivar ainda mais outras pessoas a viverem isso. Mas é muito difícil, realmente. É foda. Nossa, tô louca pra ir pro Rio tomar uma água de coco contigo. Vamos pro Rio. Nossa, meu Réveillon vai ser lá, eu vou te encontrar. Ai, que tudo, vamos. É isso. Tu tem alguma coisa que tu queira dividir, falar mais? Por favor, sinta-se à vontade. Nossa… Tu trouxe tanto pra cá, foi muito legal. Já falei tanto que eu também tô pra lá de Bagdá. Não, eu acho que é isso, assim. Eu acho que uma dica, né, pra caso as pessoas estejam querendo se enquadrar em algum lugar ou se enxergar em algum lugar, busque entender e busque procurar pessoas parecidas com você nesse lugar, sabe? Seja onde for, assim, seja em qual área for, tipo, pesquise e não se desanime se você não encontrar ninguém. Tipo, tenha coragem pra você ser a única, mesmo que, tipo, você não encontre, sabe? Você não tenha referências, você não se enxergue nesse lugar. Tipo, você realmente vai ter que dar a cara a tapa e falar que é contigo, sabe? Então, a primeira coisa é isso. Buscar pessoas, ter referências em diversas áreas. Não só na área específica que você quer seguir ou fazer, se desenvolver. Mas saiba que você não está sozinha, porque por mais que na área que você quer você possa ser a única, tem diversas outras áreas que tem diversas outras mulheres únicas também. Então, se apega nisso. Na vida, as mulheres tiveram que ser primeiras em várias coisas, sabe? Até a gente chegar onde a gente tá. Então, muitas meninas tiveram que ter muita coragem pra vencer muitas coisas até a gente conseguir mudar um pouquinho dessa sociedade, desse patriarcado, minimamente, que a gente consegue. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que a gente precisa de coragem pra viver as coisas, botar a cara a tapa e ser feliz. Porque eu acho que no final de tudo, a gente quer de fato viver o que a gente sempre sonhou, sabe? O que a gente sempre quis. E se desbravar nesse mundo, assim. Então, busque pela sua felicidade, busque por encontrar, tipo, coisas que você gosta de fazer. Não se limite. E é isso. E lembrar que acho que referências que tu falou de procurar Sim. é diferente de comparação, Sim, né? Não é pra se exatamente. comparar, gente. Exatamente. É inspiração, referências, é sobre acolhimento, claro. Sim. Mas é pra você seguir o teu caminho, né? Exatamente. O teu rolê, fazer o teu acontecer, né? Uma coisa que eu sempre ouço é tipo assim, cara, faça a tua estrela brilhar, sabe? Tipo, faça você ser protagonista da sua história. E é isso, tipo, é literalmente isso. A gente precisa seguir o que a gente quer, independente se a ABC conseguiu, viveu ou não, sabe? Porque também tem isso. Outras às vezes a gente vivências, se compara. outras histórias. Exatamente. E a última pergunta que eu sempre faço, assim, de supetão, é… Qual que tu acha que eu falo muito da mente que mente, né? Da vozinha que vem falando coisinhas bobas assim que a gente acredita. Qual tu acha que é a maior mentira que a tua mente já te contou? Que tu acreditou? Eu acho que, tipo, que eu não sou capaz. Ou que também que esse lugar não é pra mim. Tipo, por muito tempo eu vivi isso, tipo, achando que a praia não era pra mim, que o surf não era pra mim. E
eu ainda estou nesse processo, né? De aprender a surfar, com a praia eu já me sinto em casa. Mas com o surf ainda é um lugar difícil pra mim. E até às vezes, quando eu tô no mar, assim, com a prancha do lado, eu falo, caraca, eu tô morrendo de medo. Tipo, será que esse lugar realmente não é pra mim? E aí, tipo, quando eu consigo, tipo, quando eu fiquei em pé na prancha, cara, eu comecei a chorar. Tipo assim, caraca, cara, é pra mim sim, sabe? Tipo, eu consigo superar isso. Então, assim, acredito que isso com certeza foi uma das coisas que me limitou durante muito tempo. Mas dar pequenos passos e conseguir vencer pequenas coisas me demonstra que eu sou capaz e que eu posso sim, e que é um lugar que foi feito pra mim. Apesar da sociedade dizer que não, eu consigo. Então, acho que é isso. Maravilhosa. Ai, amei, Mari. Muito obrigada. Tu é incrível. Nossa, teu trabalho é incrível. Tu é impecável. Marcas, vamos lá, né? Tipo, trabalhar com essa pessoa maravilhosa, incrível. E obrigada mais uma vez por trocar aqui com a gente. Obrigada a você pelo espaço, pelo momento. Eu amei também. Eu amo podcast, tô sempre ligadinha. Você traz uma paz muito grande, né, pra galera que te acompanha com essa ideia do exercício, sem esse pesar, sabe? E isso é muito bom também. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Seguimos juntas questionando o padrão. É isso. Com vocês também que estão ouvindo ou assistindo, não sei. Muito obrigada por quem esteve até aqui. Sigam a Mari, vou deixar o arroba dela aí também nas legendas. Mas estamos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, tem cortes lá toda hora. @o que disse padrão. E vamos nessa, seguindo questionando juntas. Um beijo. Beijinho, tchau. O que disse padrão, com Andressa Almeida. Você tem alguma pergunta ou sugestão? Escreva para oquedissepadrão@gmail.com ou visite @oquedissepadrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!